Olá, estamos aqui para mais um destaque da semana. É um projeto da Lei Aldir Blanc e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai se apresentar para a gente agora. Então, para começar, qual o seu nome, onde você nasceu, em que ano? Se É. apresente aí para nós. Meu nome é Charles Sarazarte Santana Sena, nasci em 1984 na cidade de Santana do Araguaia, no Pará. Muito bem. Charles, como foi sua história ali em Santana do Araguaia? Quem são seus pais? Como começou ali a sua história? Seus pais vieram de onde? São de lá também? Poxa, aí, pode ficar à vontade de contar um pouquinho da sua história para nós. Sou filho de Paulo Sarazarte Santana Souza e de Maria dos Santos Sena, pessoas que chegaram lá muitos anos atrás, quando ainda era Fazenda Campo Alegre. Ah, Eles moraram um tempo ali em Nova Barreira, em Barreira do Campo, depois em Nova Barreira. E desde aquela época meu pai trabalhava com comércio junto com minha mãe. E devido às alagações, inundações que tinham na Barreira do Campo, eles foram indo mais para perto da Fazenda da Campo Alegre, que fazenda. depois se tornou Santana do Araguaia, e ali fundaram um supermercado, acho que o primeiro supermercado da cidade, Acredito que sim. e com o nome Supermercado Charles. Em homenagem a você? Na verdade, é em homenagem ao meu irmão, que faleceu com 5 anos de idade, né, afogado no Rio Araguaia. Então, meu pai fez essa homenagem a ele, mas também disse que queria ter um outro filho homem com o mesmo nome. E Ah, aí tá. veio a minha irmã, e aí eu falei para minha mãe, deu sorte, né? Porque logo depois nasceu, eu Vai ser nasci. você. E aí ele colocou o mesmo nome, e eu sou feliz, porque ao mesmo tempo que faz eles lembrarem da memória dele, né? Homenagear, e Deus tem sido muito bom com esse nome para comigo. Então tem Que sido uma legal. benção. E aí seus pais começaram esse comércio e ficou ali por um bom tempo? Sim, aí fundou o supermercado Charles e eu nasci em 84, o supermercado já existia. E eu tenho muitas lembranças positivas, porque eu nasci e cresci dentro desse supermercado, ajudando, trabalhando ali. Às vezes mais atrapalhava do que ajudava, mas queria, eu sempre gostei muito de estar ali presente. Então eles deixavam eu limpar os produtos, colocar na prateleira, ajudava a fazer entrega, ajudava a embalar no pacote, ajudava na lanchonete. Então eu sempre estava por ali, nos serões, quando tinha noite. Muitas vezes derrubei caixa de entrega na bicicleta, A vontade cargueiro. era boa, né? Não tinha muita força para segurar, mas eu senti aquele desejo de ajudar, de estar ali presente. E aí eu aprendi muito, né? Deus me deu sabedoria naquele momento ali para absorver os ensinamentos que meus pais davam, os amigos ali, os funcionários. E eu cresci nesse meio, né, de comércio, de comerciante, de vender, de atender pessoas. E também fiz grandes amigos ali da infância. Foi uma infância muito boa, muito saudável. Tive a alegria de passar esses anos de infância em Santana do Araguaia. E aí como foi vir para Palmas, né, sair de Santana para outra cidade, como que foi esse processo, né? Então, eu saio de lá com 10 anos de idade, em 94, e vou para a cidade de Imperatriz, morar lá, próximo a uma tia, irmã da minha mãe. E ficamos ali de 94 a 98. E aí, em 98, nós mudamos para Vila Rica, no Mato Grosso, ali pertinho de Pertinho de Santana. Santana. E eu tinha já ali os seus 14 anos, e eu tinha aquele anseio de estudar, de crescer, até para voltar e tomar conta do supermercado, de cuidar dos negócios da família. E aí, um dia, no velório da minha avó, fomos até Santana para participar do velório, e lá encontrei alguns familiares que já moravam aqui em Palmas. E aquele desejo de estudar, de trabalhar, de crescer, eu falei para eles, olha, tem uma vaga para mim, para eu morar lá, para eu estudar e É um tudo. cantinho. Um cantinho. Aí surgiu a oportunidade, eles me aceitaram e eu vim para cá em 99, com 15 anos de idade. E aí estudei aqui em Palmas, fiz o ensino, naquela época, a oitava série, o nono ano. E depois fui para Paraíso, que minha mãe muda para Paraíso para ficar mais perto. E aí fico em Paraíso alguns anos também ali. E com 15 anos de idade também eu entro para a igreja adventista, conheço a verdade ali, a palavra, aceito, e aí Deus muda a minha história totalmente. E a partir Que daquele bom. momento eu começo a viver uma trajetória nova, onde Deus agora muda os planos na minha vida. E Já aí eu não é vou mais voltar para já não é Santana? mais voltar para Santana, apesar de meu pai ainda estava lá e tudo, mas o desejo era de estudar, de crescer, de aprender mais. E aí fui trabalhando, né, na escola dessa tia minha, que já estava aqui em Palmas, e sou grato muito a eles por a oportunidade que eles me deram e por tudo que me ensinaram.
E ali eu aprendi a trabalhar com escola, depois fui para uma outra rede de escola muito grande também, e ali eu comecei como nessa época eu comecei aqui, era como office boy, estudava de manhã e à tarde trabalhava. Saía ali por volta de meio-dia e meio, 1 hora, fazia os bancos, depois voltava e estudava. E aí assim foi, eu fui trabalhando, voltei para Palmas depois que passei por Paraíso, e trabalhei com eles de novo e depois fui para uma escola grande aqui na cidade, e fui crescendo dentro dessa escola. Também comecei como office boy, e depois de 6 anos eu saio como sócio da empresa. E aí, saindo dessa sociedade, eu trabalho um período ainda na escola adventista, mas aquele desejo de montar o próprio negócio, de ter o seu próprio, fazer do seu jeito. E eu tinha A muito essa, genética ali do o comércio estava comércio dentro. falando, eu tinha muito em mente assim, se eu fizer bem feito para mim, eu vou fazer bem feito. Se eu fizer bem feito para as pessoas, eu vou fazer bem feito para mim também. Se eu cuidar bem das coisas dos outros, Deus vai me abençoar cuidando das minhas coisas. E eu Verdade. tinha esse desejo. Só que eu não sabia o quê, porque eu sabia trabalhar com escola e com comércio, que eu tinha aprendido. E um dia a pergunta veio, o Espírito Santo fez a pergunta: se você tivesse o dinheiro, o que você montaria? E eu não sabia, eu não tive a resposta. Então meu coração ficou em paz ali. Eu falei: então na hora certa Deus vai me mostrar. E pouco tempo depois surgiu a oportunidade e eu montei uma franquia, comprei uma franquia de inglês para crianças, e ali a gente começou a trabalhar ensinando inglês para as crianças aqui em Palmas. E foi bem desafiador. Nessa mesma época eu também trabalhei como professor, tive uma agência de viagens e a gente foi ali trabalhando aos poucos. No primeiro ano o negócio não funcionou e bateu um pouco aquela insegurança, aquele medo, mas depois as coisas foram fluindo, Deus abriu as portas. E dessa escola de inglês o mercado foi mudando e veio agora, através dos sonhos de Deus, Deus mostrando para a gente, veio a necessidade de abrir uma escola de educação infantil e fundamental 1, mudando um pouco a estratégia, vendo um mercado mais consolidado, mais essencial para as pessoas, né, que é a escola. Eu já tinha Cotidiano. experiência, então pedi a Deus que me abençoasse e me ajudasse nesse novo projeto. E aí a gente surge a Escola Alfabetos em 2019 e estamos lá até hoje. Então, Uhum. esse ano nós recebemos uma grata alegria e uma bênção do Senhor de conseguir ampliar a escola. Então, nós estamos passando por essa ampliação e de lá para cá Deus tem sido uma bênção em nossas vidas, tem abençoado nossas vidas. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa Raeli, os filhos Miguel de 10 anos, Melissa de 8 anos, e estamos felizes por ter essa oportunidade de trabalhar com a escola, de levar, e é uma escola confessional cristã, a gente trabalha os princípios bíblicos ali com ele, com as crianças, e tem sido uma benção. Que bom, uma história realmente que serve de inspiração para outros jovens. Com certeza, muita gente, assim como você, né, Sim, sai de Santana, poucos jovens, principalmente da nossa época e hoje ainda, né, sim, continuam lá, né, faz ali o é ensino verdade. médio e acaba vindo para os arredores, ou vem para para Palmas, para Goiânia, até para Redenção. Mas todos saem com expectativa e nem sempre, né, consegue alcançar aquele Verdade. objetivo, né, e que bom que você, aos poucos e com a bênção de Deus, vem alcançando seus objetivos. Lá em Santana, o que ficou mais, assim, no seu coração? O que ainda lembra, saudades? O que ainda tem, assim: "Olha, lá em Santana eu aprendi isso e ficou para minha vida"? Eu acho que o maior aprendizado que eu tive em Santana foi a importância da família, porque ali nós passamos por momentos muito bons e de recordações muito boas, festas de família, de estarem juntos, principalmente no período de Natal e Ano Novo. Era uma festa assim que padrão, que sempre todo ano acontecia, as pessoas esperavam aquela festa, né? Tanto na casa da minha tia quanto na casa dos meus pais. Então era Natal na casa de uma tia e Ano Novo lá em casa. E eu tenho essa lembrança muito legal de família. E assim, isso me fez crescer num ambiente em que eu desejasse ter isso também na minha família, esses momentos. E as amizades que eu fiz, eu tive uma infância abençoada, eu agradeço muito a Deus porque eu tive bons amigos, apesar de sair de lá com 10 anos, muito novo, mas até hoje as pessoas
que a gente tem contato, a gente conversa, sabe, lembra com bons com uma lembrança saudável, né, e assim, eu aprendi ali em Santana a também a valorizar as coisas que você consegue, né. Ali Deus me ajudou a entender isso, com minha mãe, com meu pai, que você tem que trabalhar, que você tem que lutar para ter as coisas, que você tem que, ser honesto, que você tem que cumprir com sua palavra, que você tem que ser leal e que você tem que amar aquilo que você faz, né, e o resto é consequência. Então eu tenho essa grata alegria, apesar de não ter mais muito vínculo com Santana do Araguaia, por causa do trabalho hoje, tudo, mas é uma cidade que eu guardo no meu coração e lembro sempre com muito carinho. E torço e oro para que Deus continue abençoando Santana e que ela continue crescendo e mais pessoas tenham oportunidade ali. Muito bom. Como o Charles se define hoje? Nossa. Eu acho que eu sou um cara muito otimista. Eu, assim, tem um verso na Bíblia que fala em Apocalipse 14, diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então eu sou um cara muito perseverante. E eu sei que a salvação é para aqueles que perseverarem. Às vezes pode ser confundido com teimosia, mas tem que ser trabalhado, tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Mas eu sou um cara persistente. Eu não desisto fácil, não. Quando eu coloco assim uma meta, uma decisão, enquanto eu não consigo realizar, enquanto não dá certo, e por mais que dê errado ali, eu sempre acredito que vai dar certo, que eu posso tentar de novo, que talvez eu não fiz do jeito certo, que existe uma forma melhor. E eu vou ali até Deus me mostrar que não, para que você tá indo no caminho errado, ou então parabéns, você persistiu, tá aqui a resposta, o resultado. Eu sou um cara assim muito otimista, eu sempre gosto de ver o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas. O copo não tá meio cheio, ele tá meio vazio, ele tá meio cheio. Então eu procuro olhar nesse prisma, né. Muito bom. O que você deixaria, assim, de recado, Charles, para os jovens de Santana que, assim como você, né, saem de casa em busca aí dos seus sonhos, de estudar, de crescer, o que que você deixaria de recado para eles diante de tudo que você viveu, né, dos Uhum. desafios, das alegrias, das conquistas, o que você acha que é importante que eles ouçam para que eles permaneçam, né, para que eles busquem e continuem? Primeira coisa é temor do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos que entregar a nossa mocidade para Deus. E eu aprendi isso, eu tive a oportunidade de aprender isso com 15 anos. Talvez muitas pessoas demoraram para aprender isso ou nem tiveram essa oportunidade, mas o temor do Senhor, confiar em Deus e ser fiel a Deus acima de todas as coisas. E, em segundo lugar, trabalhe, acredite, dê o seu melhor, faça as coisas da maneira correta. E a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor, né, são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, você jovem que tem um sonho, que tem vontade de crescer, de trabalhar, de ter ver o suor do seu trabalho render frutos, primeira coisa é temor do Senhor. E segundo, trabalhar e acreditar e fazer a sua parte, porque a bênção do Senhor vem. E às vezes não no tempo que a gente quer, mas no tempo certo dele. E aí também ter contentamento. Não reclamar das coisas, né? E ver o que você pode melhorar sempre e acreditar até o final. É isso aí. Esse foi mais um destaque da semana. Agradecer muito a você por abrir as portas da sua casa, nos receber aqui, contar um pouquinho da sua história. Eu que Muito agradeço. obrigada, Deus abençoe, continue aí firme, né, para Sim, a obra do Senhor, com certeza, porque trabalho também é missão, é né, missão de verdade. Deus. Deus abençoe cada vez mais. Obrigada, De Charles. nada, eu que agradeço.